Graça e paz, amados. Bom dia. Um Feliz Natal a todos. Amém? Glória a Deus. E de antemão já quero estender aqui o nosso abraço a cada amigo, irmão, irmã que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus também te abençoe muito e abençoe muito o seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus. O culto de Natal, ele é sempre especial. Queria parabenizar os nossos irmãos que cantaram, irmãs, nosso querido irmão Felipe e André, que conduziram aqui esse momento tão lindo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. E eu hoje quero falar com os irmãos sobre Jesus, o grande autor e o grande consumador da nossa fé. E hoje vamos celebrar a esse ser tão ímpar e tão especial, que é o próprio Filho de Deus, o nosso Salvador. E eu convido meu irmão a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18. Eu particularmente gosto muito do Natal. Graças a Deus, a maioria dos brasileiros também gostam do Natal. Para muitos é a data mais importante do ano, para alguns até acima do seu aniversário, porque é o aniversário do Salvador. É claro que, deixa eu explicar uma coisa aqui importante a vocês. Nós não temos a data exata do nascimento de Jesus, isso é um fato. Não há uma data precisa, há um mês aproximado, há uma ideia provável. Por outro lado, não celebrar a Jesus nesse momento, eu diria, seria um desserviço. Não ter uma data específica recordando esse acontecimento, eu diria, seria um imenso prejuízo. Até porque nós gostamos de celebrar o nosso aniversário, não é verdade? Sejamos honestos. No dia que celebramos o nosso aniversário, fecha-se um ciclo, mais um ano de vida. Período de introspecção, um período de avaliação. E a cada 10 anos, eu não sei se você já notou, fecha-se um ciclo ainda mais interessante ainda. Eu sei que os primeiros 10 anos de vida, as crianças não notam ainda, porque elas estão entre aquela fase da infância para a pré-adolescência. 10 aninhos. Mas os próximos 10, que são os 20 anos, muda muito, não muda? Pré-adolescência, adolescência, juventude, 20 anos. As mulheres já criam a expectativa, preciso arrumar alguém para casar. 30 anos então, muda muita coisa, muita coisa. Os homens se pressupõe que já estão numa profissão, pressupõe que já estão conquistando as coisas, estão, eu diria, com seu corpo na sua melhor performance muscular. Tanto é que para os judeus a maturidade plena iniciava-se aos 30 anos. Aos 20 anos os judeus já iam para a guerra. Aos 30 anos era a maturidade plena. A barba já estava bem roçada, ele já poderia falar entre os adultos e seria bem ouvido. Até então não, até então era só um garotão cheio de vigor, mas sem experiência. Aos 30 não. E daí em diante, preciso falar muito, cada ciclo. E agora estamos hoje celebrando o nosso culto de Natal, e é mais um ciclo, de mais um ano, lembrando da nossa vida, lembrando de Deus. Então o Natal ele
Ele é uma data, além de ser uma data comercial, uma data religiosa, é uma data de encontro, é uma data memorável. E como eu disse, nós não temos a data especificamente, temos um mês provável, mas se convencionou celebrar no final do ano. Eu sei que há muita crítica, porque para os romanos era a data do Sol Invictus. Quem era o Sol Invictus? Principal deus dos romanos. Então, no ano 313, Constantino, ele faz e promulga o Edito, ou o Edito de Milão, e ali ele diz, olha, chega de perseguição, chega de perseguição, a partir de hoje, o povo cristão vai poder celebrar a Deus com liberdade, aleluia. Durante 3 séculos, praticamente, desde a morte de Jesus até o ano 313, o povo de Deus sofreu muito, mas sofreu muito. Perseguições, atrocidades, não poder se reunir para adorar a Deus. Não foi gostoso hoje cantar aqui com louvor, entoar a Deus, aleluias, celebrar o nascimento de Jesus? Imagine você não poder fazer isso. Então, naquele momento em que Constantino faz isso e faz esse édito, e essa promulgação no império, lembre-se, irmãos, aquele era um contexto imperial, ali foi o Império Romano, a maior potência daqueles dias. Ou seja, o povo de Deus saiu às ruas felizes, contentes, gratos, jubilosos. Por quê? Porque agora poderiam louvar a Deus. Algo tão comum para nós, não é? E ali começa uma nova fase, e muitos irmãos diziam assim, vamos celebrar o nascimento de Jesus, e aí escolheram a data do dia 25 de dezembro, que, já que para o calendário romano, o maior deus deles era o sol, agora nós vamos celebrar aquele que brilha mais do que é o sol do meio-dia. E aí começa essa data. Mas o importante não é a data em si, é quem vai ser celebrado. E hoje eu quero ler um texto bíblico aqui com vocês e celebrar e pensar um pouco sobre o que ele representa e o que o Natal representa. E eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18. E quero ler aqui do versículo 18 ao versículo de número 25. E o título da minha mensagem é: E o seu nome será Jesus. E o seu nome será Jesus. Então vamos ler? Só que antes da leitura, vamos orar para que Deus olhe o nosso coração, porque prestem bastante atenção no título da mensagem: E o seu nome será Jesus. Por que Jesus tem esse nome? Qual é o propósito? Qual é o grande propósito de Deus Pai ter dado a Deus Filho um nome de Jesus? A gente vai aprender aqui. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse instante, e muito obrigado por podermos ter a liberdade de te adorar e de te engrandecer numa reunião como essa hoje. E não somente nós aqui, na nossa igreja local, na Igreja Batista Missionária aqui em Ferraz de Vasconcelos, não somente nós aqui dessa região, do Alto Tietê, ou ainda de São Paulo, ou do Brasil, mas todos aqueles que podem celebrar com liberdade essa data. Ó Deus, muito obrigado. E também te peço, meu Pai, por aquelas nações que passam por dias difíceis, de crises, ou quem sabe de tirania por parte de quem governa, e que não dá o direito de pessoas simplesmente celebrarem o teu dia, ou pregarem a tua palavra, ou viverem a fé cristã.
Intercedo sim por nós, mas intercedo por aqueles que gostariam demais de uma hora como essa, estar celebrando o teu nome. Mas por causa de religiões tirânicas e pessoas malignas, os impedem, os matam e os destroem. E mesmo aqueles que não são conduzidos por religiões, mas são por fúrias humanas e ideológicas que tentam aplacar a glória do Filho de Deus. Nós sabemos, Senhor, que jamais será impedido o teu Evangelho, mas nós sabemos também o quanto muitas pessoas sofrem por serem cristãs. E aqui estendo essa minha oração, principalmente a todos aqueles que vivem debaixo de regimes comunistas e principalmente debaixo, ó Deus, daquelas religiões, principalmente aonde há ali uma imposição por parte do governo, como acontece em muitos países muçulmanos. Ó Deus, tenha misericórdia e que a tua salvação reine entre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Essa semana passada eu estive vendo uma reportagem, não sei se vocês viram, o ditador da Síria acabou de ser, fugiu do seu país, né? Presidente da Síria. Falo ditador por causa da maneira em que ele conduzia. E na Síria, desde quando começou essa guerra civil lá entre eles, há mais de 10 anos atrás, uma das cidades que foi devastada pelos grupos muçulmanos foi a cidade de Alepo, a norte da Síria. A Síria, irmãos, eu sei que nós brasileiros não temos muito contato com o Oriente, então a gente não conhece muita coisa. Tudo que chega para nós no Brasil é passando pelo filtro do Ocidente, Europa e principalmente os Estados Unidos. Então a gente não tem familiaridade. Mas a cidade de Alepo é considerada na Síria um dos polos principais do cristianismo, o cristianismo ortodoxo grego. E quando os muçulmanos começaram a fazer a guerra civil ali, a primeira coisa que eles fizeram foi chamar a população de Alepo e desafiá-los a abandonarem o cristianismo. E quem não abandonasse o cristianismo, mesmo católico ortodoxo grego, eles matavam. Mataram muitas pessoas, irmãos, mas muita gente. Muitas igrejas até hoje em Alepo estão devastadas. Agora, depois de praticamente 10 anos, eles voltaram a se reunir em um grupinho pequenininho. E muitos morreram. E eu, nessas entrevistas, eu vi inclusive uma cidade onde lá na Síria eles se falam aramaico. Todos são cristãos, seguem a Cristo. Eles se sentem literalmente como uma pessoa perdida no meio de muitas outras. E só para você ter uma ideia, a Síria, antigamente, logo nesses períodos aqui, depois do nascimento de Jesus, se tornou cristã. E durante vários séculos, até por volta do século VII, quando as invasões muçulmanas começam a dominar aquela região. Então percebam, hoje tem muitas pessoas que não podem adorar a Deus com liberdade. E a cidade de Alepo, depois pesquise, vocês vão ver, estão aos frangalhos, destruída por causa dessa guerra civil. Então hoje no mundo muitas pessoas gostariam de ter o que você está tendo aqui. Por isso glorifique a Deus por essa liberdade. Amém, meus irmãos? Mas voltando e indo aqui ao texto, e o seu nome será Jesus. Vamos ler aqui Mateus capítulo de número 1, versículo de número 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de se unirem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso,
apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, Jesus fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de ler mais uma vez com vocês, meus irmãos, o versículo de número 21. Versículo de número 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Aleluias. A palavra Jesus, no grego, significa o Salvador, aquele que salva. Há um nome no hebraico também para esse mesmo significado, Salvador, que é Josué. Josué, no hebraico, é aquele que salva. Então, quando Josué conquista a terra de Canaã, ele estava conquistando como um grande general, um ministro de Deus, mas ao mesmo tempo ele era também conhecido e chamado como aquele que salvou o povo de Deus de uma certa destruição, levando agora à conquista de Canaã. Então, no Velho Testamento, o nome Josué era bem familiar, era um nome muito familiar. E um dia Deus tinha prometido que viria o Salvador, mas ninguém sabia o nome dele. Só sabiam que a virgem ficaria grávida, e essa virgem daria um nome a um filho. E o profeta, também no Velho Testamento, o profeta Isaías tinha dito: ele também será chamado de Emanuel, porque a palavra Emanuel significa Deus conosco. E hoje eu quero falar sobre isso, hein? Quero trazer 3 ideias aqui. A primeira é o seu nome. É o único que pode salvar-nos do pecado. Por causa do seu nome, ele é o único que pode vencer o pecado na nossa vida. Minha segunda ideia é que o seu nascimento é um nascimento milagroso, não é um nascimento comum. É um nascimento onde Deus atua, mostrando a sua glória e o poder dele na criação. Para quê? Para mostrar para cada um de nós que somente Deus pode ser o Salvador e somente Deus pode ser aquele que nos liberta do pecado. E a minha terceira ideia que eu quero trabalhar com vocês é sobre o nome Emanuel, que significou Deus conosco para aquele povo e que significa Deus conosco para nós hoje. Como eu dizia, o anjo, ao aparecer aqui para José, disse: José, não fuja, José, não fuja. Porque, deixa eu dar uma explicação bem rápida para vocês. Naqueles dias, quando um homem, uma família, acordava que os filhos casariam, então logo na sequência eles ficavam noivos. E esse período para o judeu de noivado é muito diferente do nosso noivado. O noivado para o judeu já é praticamente casamento. Então, quando uma pessoa estava noiva de outra, eles se resguardavam, já tinha a data da festa marcada, e todo mundo já sabia que eles já estavam ali totalmente comprometidos e que só estavam se preparando para a festa, para a celebração e etc. e tal. E havia, como em qualquer cultura, o quê?
aquela questão de, puxa vida, eu vou ver a minha noiva. Aí não se aguentavam e acabavam deitando-se antes da hora. Não era uma prática comum entre os judeus, não era. Pode ver que em toda a Bíblia o sexo sempre foi restrito ao casamento, mas acontecia. E quando isso acontecia, geralmente a mulher era defamada, e o homem também, porque ele acabou sendo apressado. E ali criava-se uma celeuma, porque aquilo que era para ser uma festa, agora de repente se descobre que a noiva está grávida. Então José, aqui, acreditando em Maria, que ela de fato estava grávida pelo poder do Espírito Santo, porque ele não tinha dúvida da idoneidade dela, ele pensou: eu vou embora, assumo o ônus, porque quando ela ficar grávida, buchuda, barriguda, que todos verem que ela está grávida, vão querer questionar ela, mas aí eu assumo o ônus, dizendo que eu a violentei e eu fugi. Foi mais ou menos essa a ideia de José, foi a da preservação. Porque como que ele iria explicar que o casamento dele estava marcado para daqui a 1 ano e ou 6 meses, só que daqui a 6 meses a barriga de Maria estaria bem gordinha, né? Então como que você vai esconder? 1 mês você esconde a gravidez, 2, 3, mas a partir do 3º mês é praticamente impossível. Quando alguém faz isso, a gente sabe que não é saudável. E aqui nesse caso ele teve essa ideia, uma ideia num primeiro momento ótima para resguardar Maria, mas num segundo momento péssima, porque o projeto de Deus é na família. E aqui vem então o anjo e diz para ele: ela vai dar à luz e você vai chamar o nome dele de Jesus. E aí dá a explicação. E aqui eu quero entrar no meu primeiro ponto. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia. E o seu nome será Jesus. Não é um nome comum, irmãos. Pode até ser visto para muitos como algo comum, mas quando falamos Jesus de todo o nosso coração, a gente está clamando aquele que pode nos livrar de todo o pecado. O seu nome é o único que pode nos salvar dos nossos pecados, mas ninguém pode nos salvar dos nossos pecados. Jesus nasce com essa missão. Ele nasce para destruir as obras do diabo e para nos livrar do pecado. Eu sei que essa palavra nos nossos dias virou praticamente um palavrão. E eu sei também que uma das maiores estratégias do diabo é tentar cauterizar a nossa mente com relação a isso. E eu quero até dar aqui uma indicação de uma leitura muito boa, que é de C.S. Lewis. C.S. Lewis, o grande pensador cristão do século passado. Ele escreveu uma ficção chamada A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Nessa ficção, C.S. Lewis registra um fato muito curioso, que uma das maiores estratégias do diabo é fazer com que nós não nos fixemos ou pensemos sobre questões da eternidade, questões sobre pecado, questões sobre condenação eterna. Ou seja, o diabo ele é expert de fazer com que vivamos a vida apenas nessa dimensão. E eu quero deixar essa citação e essa sugestão de leitura para vocês. Porque, irmãos, pode parecer algo até mesmo de um discurso religioso, mas o que nos atrapalha de seguirmos a Deus não é outra coisa senão o pecado. É o pecado. É o pecado que cometemos e o pecador que somos. Mas ao avaliar a nossa vida e pensar sobre o pecado, eu gostaria hoje de não trazer aqui, nesse culto de Natal, uma mensagem legalista no sentido de destacar o pecado. Mas eu gostaria que você entendesse, lembrasse, que Jesus é aquele que nos livra do pecado. É aquele que nos perdoa do pecado. É aquele que sara o pecado.
E essa mensagem aqui foi muito presente para José, e foi muito útil para Maria e para aquela geração. E podem ver o que aconteceu. Jesus nasce. E o que as pessoas fizeram quando Jesus nasceu? Vieram de longe adorar quem? Adorar o rei dos judeus. Por quê? Porque ainda dentro desse primeiro ponto, irmãos, qual era a expectativa desse povo aqui, dessa geração, nesses dias? Era uma expectativa messiânica. O Salvador vai nascer, o Salvador vai chegar, o Salvador vai nos redimir, o Salvador vai mudar a nossa vida. Essa geração, que é a geração do Novo Testamento, ali um pouco antes do nascimento de Jesus e até mesmo depois, eles tinham dentro dele essa perspectiva, porque quando os judeus regressaram do cativeiro babilônico, eles começaram a datar, fazer contas, porque havia uma profecia em Daniel que dizia: quando chegar às 70 semanas de Daniel, o Salvador virá. Aquele que terá o poder sobre todos os reis e sobre todos os governos. Ele vai vir. E tanto é que Jerusalém nesses dias vivia debaixo desse princípio: o rei virá, o rei será coroado. E por isso Herodes o Grande constrói o templo, inclusive, porque ele também se achava um pseudo-salvador dos próprios judeus, e por isso que ele repagina o templo, e ele se torna aquele conhecido na história como o Grande, Herodes o Grande. Porque ele queria ser essa pessoa que espiritualmente colocasse a ordem de novo em Jerusalém. E havia essa expectativa, havia essa ânsia, havia esse desejo. E de repente, uma mulher de Belém recebe a visitação do anjo, e ela diz para aquele anjo, logo após o anjo dizer: você gerará o Salvador. E ela diz: que se cumpra em minha vida a vontade do Senhor. E ela fala para José, e José agora pensa: o que eu vou fazer? E é essa história que lemos. E aí vem o anjo agora em sonho e diz: não fuja, pode ficar com ela, e dê você o nome para a criança, porque ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, quando você fala Jesus, em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação, você está dizendo, em outras palavras: o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o que me livra dos pecados. Aleluia. Eu sei que ao falar sobre pecados, ao pensar sobre pecados, muitas vezes nós nos sentimos muito pequenos, e de fato somos, mas eu quero te recordar aqui da vida de Jacó. Quem mudou a vida de Jacó foi Deus. Quem mudará a sua vida é Deus. Existem áreas da nossa vida que nós nos sentimos presos e pequenos, e nós nos sentimos como alguém que não conseguimos romper, e é verdade. E hoje em dia podem ver, irmãos, quando nós vemos uma pessoa nas drogas, muitas pessoas que entram nas drogas, nós sabemos que é praticamente um caminho de ida sem volta, porque a droga acaba sendo mais forte do que a pessoa, a grande maioria das vezes. Por quê? Por causa da química, por causa que ela já foi criada para isso, aquilo introjeta, aquela química cria dependência na pessoa. Mas eu quero te dizer aqui, usando o paralelo das drogas, irmãos, que não há pecado que o Filho de Deus não possa nos libertar e nos transformar. Basta você clamar, basta você invocar a Deus de todo o seu coração. Por quê? Porque o nome dele seria Jesus, e ele salvaria o seu povo do seu pecado. Quando você se deparar com algo maior do que você, clame por Deus, clame por Jesus, porque nada nem ninguém é maior do que Jesus. Mesmo hoje, tendo o advento das drogas, dessas químicas malignas, dessa praga social, porque, irmãos, os vícios sempre existiram, mas nunca nessa dimensão tão agressiva. Mesmo a pior química, nada é
comparado ao nome poderoso de Jesus. Porque ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda a boca confessará que Ele é Senhor. Jesus pode nos perdoar de todo o pecado, nos livrar de todo o vício, porque Ele nasceu para isso, porque Ele é o Salvador nosso, que nos livra dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Nunca se esqueça disso. É por isso que lá em Romanos diz que a boca que confessasse a Jesus como Senhor e cresce com o coração de fato que Jesus morreu na cruz para nos perdoar, essa pessoa seria salva. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que há essa promessa liberada? Porque quando alguém de todo o seu coração, por pior seja essa vida, ou aonde quer que ela esteja, se ela está no lodo, no último degrau da sociedade, se ela invoca a Deus de todo o seu coração, quando ela está invocando, ela é perdoada dos seus pecados e não há nada que possa deter o nome poderoso de Jesus. A fúria de Satanás ou dos demônios cai por terra. Por quê? Porque quando clamamos o Senhor ou quando clamamos Jesus, além de estarmos dizendo, Tu és o meu Senhor, nós estamos reconhecendo, Tu és aquele que me perdoa. Amém? Segundo lugar, nós vemos que Jesus nasce por meio de um milagre. A virgem fica grávida. A virgem fica grávida. Isso é algo magnífico, meus irmãos. Jesus, Ele é o milagre de Deus. Deus muda a ordem natural para mostrar que Ele é aquele sobrenatural que gera Jesus como um presente de Deus para nós. Jesus nasce agora sobre o poder do Espírito Santo. Jesus nasce agora de uma forma milagrosa. Alguém já disse sabiamente que Jesus é o primeiro clone da história. Hoje, com o advento da tecnologia e da ciência, a gente sabe da clonagem de animais e da possibilidade da clonagem humana. Sabemos que não deve ser feito, pelo menos é o que se diz, é o que os cientistas expressam. Jesus possivelmente, falando numa linguagem física, foi o primeiro clone, mas é óbvio que não em laboratório. Foi o primeiro clone gerado por um milagre do Espírito Santo no ventre de Maria. E por que eu estou falando um pouco sobre isso aqui, meus irmãos, e quero gastar alguns minutos falando sobre esse advento? Deus, Ele muda a ordem das coisas para mudar a ordem da nossa vida. Tem vezes que Ele vai nos colocar em situações das mais variadas e adversas, para querer mostrar a glória dele. Lembra que há pouco eu disse que o povo naqueles dias bíblicos do Novo Testamento, eles estavam numa grande expectativa? O rei dos judeus virá, o rei dos judeus nascerá. E logo, lendo o próprio texto de Lucas, nós vemos que, e o Mateus, nós vemos que magos vêm do Oriente adorar quem? O rei dos judeus. E chegam em Jerusalém e vão falar com Herodes. E Herodes diz para aqueles magos: eu não sei onde está o rei dos judeus. Descubram onde ele está e depois me avisem, porque eu quero ir adorar. Nós conhecemos a história. Herodes não quis adorar a Jesus, antes quis matar a Jesus, porque ele não queria que houvesse alguém que disputasse o reino com ele. No entanto, prestem bastante atenção, pessoas saíram de longe para adorar o rei, saíram de longe para presentear o rei, saíram de longe para engrandecer o Deus menino. Deus, Ele muda a ordem das coisas. E aqueles magos foram informados que Jesus nasceria em Belém. Então, os magos vão
até Belém e descobrem onde está Jesus. E quando vem o Deus menino, se prostram a ele, se prostram diante dele e o presenteiam com incenso, ouro e mirra. 3 coisas muito preciosas daqueles dias. E ali o adoram e o engrandecem. Percebam como corações sensíveis contemplam o Salvador. Da onde eram esses magos? Do Oriente, possivelmente da Babilônia. E o que eles foram fazer lá em Belém? Foram adorar o Salvador. Deus, ele muda a ordem das coisas para mostrar a glória dele na vida dos homens. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso nesse meu segundo ponto porque, meus irmãos, de uma forma muito misteriosa, Deus muitas vezes muda a nossa vida para que a gente aprenda a adorar o Filho de Deus. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente não entende muito bem. Mas Deus é aquele que intervém na história. Assim como Ele agiu sobre o ventre de Maria, Ele vai agir sobre a sua vida, Ele vai agir sobre a sua família, Ele vai agir sobre o nosso mundo. A grande questão é que a gente não entende direito o agir de Deus na história. Porque havia uma profecia que uma virgem conceberia. Mas como isso aconteceria? Aonde seria? Que data seria? Eles tinham uma ideia, mas não tinham uma certeza. Mas Deus resolveu mudar a ordem natural das coisas para mudar a vida daqueles que ali viviam. Assim é na nossa vida. De alguma forma, de algum jeito, Deus, como Ele te ama tanto, Ele vai te alcançar, mudando, quem sabe, áreas da tua vida, para que você aprenda a compreender quem é o grande Salvador da tua existência. E por que eu estou falando tudo isso? Em virtude do meu terceiro ponto. Porque nós falamos, e aqui nós, lendo o texto, vemos que no versículo de número 23, que diz: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando o profeta Isaías fez essa profecia, que a virgem conceberia e que o seu nome seria Emanuel, havia um mistério. Ninguém sabia discernir direito. É bem peculiar essa comparação, irmãos. Todos sabemos que Jesus voltará, mas quando será? Como será? A gente não sabe. Era algo mais ou menos assim que eles estavam vivendo naquele dia. Só que eles estavam aguardando a vinda do Salvador. Hoje nós aguardamos o quê? O regresso do Salvador. É muito comum ouvirmos as pessoas falando, até pessoas que não estão na igreja, que Jesus virá outra vez. É muito comum. Para um filho de Deus é muito aguardado. O filho de Deus anseia isso. Já uma pessoa que conhece sobre isso e não teme a Deus diz: eu espero estar pronto quando Jesus voltar, porque se eu estiver vivendo como eu estou vivendo hoje, estou perdido. Ou seja, é um assunto muito conhecido por nós cristãos. E aqui o profeta Isaías estava dizendo: olha, ela vai ficar grávida, e o menino vai nascer, a virgem ficará grávida, e o nome dele será Emanuel, porque Deus estará entre nós. Deus estará conosco. É essa a palavra Emanuel, que significa Deus entre nós. Deus conosco. E por que eu quero gastar aqui alguns minutos para a gente concluir esse assunto? Irmãos, o que é Natal se não celebrar o nascimento de Jesus? Que Deus nasceu um dia na nossa história. Mas o mais maravilhoso não é saber que Ele nasceu na história, é saber da possibilidade que Ele pode nascer agora dentro dos nossos corações. E Ele pode nascer inclusive sobre povos hostis ao Evangelho. Há aqueles que veem Jesus como um grande adversário. Natal é celebrar o nascimento do Salvador nessa perspectiva histórica,
mas ao mesmo tempo essa perspectiva temporal, ele pode nascer na minha vida. Nessa área que eu estou vivendo, nesse caos, ele pode nascer. Por quê? Porque afinal de contas, um dos nomes de Jesus, além de ser o Salvador, é Deus conosco, é Emanuel. E quem é que imaginaria, meus irmãos, que esse judeu que nasceu lá em Belém, da Judéia, depois de morto e ressurreto, juntamente com 12 galileus, sacudiria o Império Romano? Quem é que diria que aquele grupinho, daquele rabi errante, porque era assim que era visto Jesus nos dias que ele começou a pregar, ele era visto como um mestre errante, um mestre marginal que vivia à margem da religião oficial. Logo depois de 3 anos e pouco pregando, não só a Judéia e Judá, mas todo Israel e todas as nações vizinhas começaram a ouvir: o Salvador veio e o nome dele é Jesus, e ele esteve entre nós. E o mais maravilhoso é que em 300 anos, mesmo com toda a perseguição, esse nome invadiu todas as cidades e nações daqueles dias, chegando inclusive em Roma e fazendo com que o próprio Império Romano se curvasse a Jesus Cristo. Quem é que diria que esse judeu, que não era um judeu poderoso belicamente falando, e nem rico financeiramente dizendo, faria um estrago tão grande na sociedade daqueles dias, criaria um exército e a maior revolução não armada da história? Porque, irmãos, até mesmo os céticos e ateus, eles concordam que a fé cristã é a maior revolução, desde que aqui eu estou falando a fé cristã, essa bíblica, até o século IV aqui, o ano de 313. Depois disso a gente conhece que infelizmente em nome de Cristo se fizeram atrocidades, que Jesus causou a maior revolução da história sem derramar sangue de ninguém. Quem fez isso? Acrescentou sobre Jesus. E o cristianismo se torna, no mundo antigo e principalmente na Idade Média, a maior religião de todos os tempos. Agora é claro que, olha, percebam, irmãos, olha o que não é fazer da religião um engodo. Porque ao celebrar o Natal, aqui a gente não está celebrando simplesmente o nascimento de Jesus, mas estamos celebrando, claro, principalmente o nascimento, mas tudo aquilo que ele representa. E quando eu mencionei que o Império Romano se curva a Jesus, e depois o próprio mundo antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, o cristianismo cresce, mas percebam, irmãos, infelizmente esse cristianismo se corrompeu pela política, criaram-se as cruzadas, criaram-se atrocidades, mataram-se em nome de Cristo. Mas quando a gente estuda a vida de Jesus e esses primeiros 300 anos, isso nada aconteceu. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é diferente. E como eu disse há pouco, ao lembrar do Natal é lembrar do nascimento e da pessoa de Jesus, mas é lembrar de tudo aquilo que ele significa. Podem ver, meus irmãos, que essa igreja que se corrompe com o Estado, com os dogmas, com o pecado, eles se esqueceram da manjedoura, eles se esqueceram da simplicidade, eles se esqueceram da cruz e se esqueceram da coroa. Porque o que é o nascimento de Jesus, se não se lembrar dele e de como ele nasceu aqui e viveu entre nós? Percebam, Jesus nasce numa manjedoura, entre animais, ele não nasce num berço esplêndido. O trono que Jesus foi coroado foi a cruz, não foi um trono de ouro e de marfim. E a cruz que foi dada a ele foi uma cruz de espinhos, não foi uma cruz de ouro e de joias preciosas. Percebam, a igreja ela se corrompeu por causa disso, porque ela fez da fé em Cristo a sua oportunidade de fazer o quê? De fazer o que bem
lhe desejaria. Mas quando nós lembramos da pessoa bendita de Jesus, nós nos recordamos de que ele não viveu essa vida como foram os imperadores. Ele viveu uma vida como um salvador de cada um de nós. Lembrar de Jesus, lembrar do nascimento dele, é resgatar esse princípio tão lindo da simplicidade da fé, da simplicidade do cristianismo, da beleza da manjedoura, da beleza da cruz, da beleza da simplicidade. E podem ver que quando falamos sobre o nascimento de Jesus, nós temos a esperança como grande alento para nós. Porque se um dia ele nasceu aqui, se ele pôde perdoar os pecados do seu povo, ele pode perdoar os nossos pecados também. Se Deus gerou um milagre para que, por meio desse milagre, a história do seu povo e de todas as nações fosse mudada, Deus pode fazer esse milagre também no seu coração. E assim como essa profecia se cumpriu, que esse nenê nasceu e o nome dele era Emanuel, e ele estava entre eles, quando clamamos por Jesus agora, ou em qualquer momento da nossa vida, Deus se passa a ser presente na sua vida e na minha vida também. Deus passa a viver ao nosso lado, Deus passa a estar conosco agora. O Emanuel, ele não só viveu um dia na história, mas ele quer fazer parte também da nossa história. O desejo de Deus para cada um de nós é que continuemos crendo em Jesus, sabendo que Ele é a esperança da nossa vida, que Ele é o perdão dos nossos pecados, que Ele é aquele que veio destruir as obras das trevas, mas é aquele também que quer se tornar o nosso Emanuel, Deus conosco. Ele quer viver do nosso lado. E a grande pergunta que eu faço agora para a gente orar é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você de verdade? O que representa a pessoa dele para a sua vida? Jesus é o grande amor da sua existência? Jesus, em qual situação você se encontra? Porque aqui eu citei vários personagens, eu citei Maria, eu citei José, eu citei os magos, mas eu citei também Herodes, eu citei os religiosos. Percebam, naqueles dias havia uma expectativa. Queremos o Messias, ansiamos o Messias. Ou você não faz parte desse grupo? Ou você continua ainda vivendo em cima daquilo que você tanto deseja, tanto anseia? Em que tipo de pessoas você está? Porque hoje no mundo todo as pessoas estão celebrando durante esses dias o Natal. Mas para muitos o Natal virou uma data comercial, o Natal virou uma lembrança religiosa. Mas eu gostaria hoje de deixar uma centelha no seu coração. Qual é? Clame por Jesus, creia em Jesus, convide Jesus para a tua vida, não apenas no Natal, mas todos os dias da tua vida. Porque aqueles magos que saíram do Oriente, eles percorreram quilômetros e mais quilômetros, por volta de 2 a 3 anos, caravanas foram até Jerusalém para se encontrar com o Filho de Deus. Na história da Bíblia, quando nós lemos, quando Jesus nasce, pessoas como Maria, José, como Simão, como Ana, celebram Jesus, creem já naquele Deus menino. Misteriosamente, ele passam-se 12 anos, ele aparece no templo, depois, aos 30 anos, começa o ministério dele, e quando Jesus começa o seu ministério, o que acontece? Milhares de pessoas se rendem a Jesus. Que tipo de pessoas? Todas as pessoas. Por quê? Porque quando essas pessoas tiveram um encontro com Jesus, Jesus foi aquele que mudou a vida delas. Jesus passou a ser o salvador da vida delas. Jesus passou a perdoar
a cada um dos seus pecados. E podem ver, irmãos, é comumente citado na Bíblia, por exemplo, palavras como de Pedro: Senhor, retire-se de mim porque eu sou pecador. Mas Jesus estava dizendo, não só para Pedro, mas para a mulher samaritana, como também para Maria Madalena, como para muitas outras pessoas: eu vou te perdoar dos seus pecados. Quantas foram as pessoas que Jesus teve piedade, teve compaixão? Os próprios centuriões romanos, certa ocasião, convidaram Jesus para ir curar um dos seus empregados. Jesus estava indo para lá e ele manda dizer ao centurião romano: não entre na minha casa, porque eu sou um pecador. Diga só uma palavra e o meu servo ficará curado. Ou seja, meus irmãos, Jesus, Ele quer ser o nosso Salvador, Ele deseja ser o teu Salvador, Ele te ama, Ele nasceu um dia na história, Ele quer nascer na tua vida, Ele quer te livrar do pecado, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer revelar o que Ele tem de melhor para cada um de nós. Foi isso que Ele fez o tempo todo durante aqueles 3 anos. E criaram-se aquele complô para matá-lo, e matam Jesus, os romanos e os judeus, mas nós sabemos que quem mata Jesus somos todos nós com os nossos pecados. Mas no momento em que Jesus tinha dado seu último suspiro, o próprio centurião romano, ao ver Jesus ali morto na cruz, disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Meus irmãos, todos aqueles que reconhecem que Jesus veio, nasceu, e que clamam por Ele de todo o coração, invocam Ele de todo o coração, eles se tornam salvos. O Emanuel passa a viver ao lado deles, e os nossos pecados, por mais horrorosos que tenham sido, passam a ser perdoados por Ele. Natal é isso. Natal é receber o Salvador, é receber o perdão, e é saber que há esperança de Deus para nós. E para eu concluir, meus irmãos, olha os dias em que temos vivido, dias horrorosos, em que as pessoas estão umas contra as outras, divididas, o mundo está em polvorosa, todos estão com medo, do Oriente contra o Ocidente. Percebam, eu te pergunto, o mundo de hoje é um mundo, entre aspas, cristão? Sim. E o Ocidente, ele é cristão? Sim. E parte do Oriente é cristão? Sim. Se você não sabe, a Rússia e a Ucrânia são católicos, apostólicos, ortodoxos, gregos. São irmãos de fé de igreja. Mas eles estão divididos, estão guerreando. O eixo do mal, como é chamado por alguns especialistas, contra todo o Ocidente. Eu te pergunto, por que estamos vivendo assim? Então, é porque, de fato, irmãos, conhecer a Jesus na letra não transforma a nossa vida. E aqui fica o grande desafio de Deus para nós. Entregue-se a Jesus. Entregue-se incondicionalmente. Proclamem o Salvador. Ele é a resposta para esse mundo. Jesus criou a maior revolução, transformando vidas durante vários séculos. E assim foi até por volta do 5º, 6º século. Infelizmente, os homens corromperam o cristianismo. E hoje, quando a gente vê nações guerreando em nome de Cristo, sim, irmãos, estão praticando um desserviço. As armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. O grande adversário da nossa vida é o diabo. Enquanto a gente não se aperceber disso, a gente vai ficar apenas vivendo nessa dimensão. Jesus Cristo pode e Ele quer mudar a nossa vida. Ele nasceu um dia na história, Ele pode nascer no meu e no seu coração a cada dia. Ele jamais se esqueça, Ele vai mudar a ordem das coisas para revelar o Filho de Deus para nós. Felizes são aqueles que aceitam o Emanuel hoje e sempre. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos e agradeça a Deus pelo Salvador da sua vida. Agradeça a Deus
porque um dia Jesus nasceu. Agradeça a Deus, porque Ele é o teu Salvador. E peça para Ele: Senhor, continue salvando o maior número de pessoas. E continue usando-me como instrumento do teu amor. Pai, muito obrigado pelo Natal. Porque o Natal é a mensagem de esperança. É a mensagem de que Jesus nos vê de uma forma diferente, de uma forma especial. É a mensagem de que o Salvador veio até nós e Ele continua indo ao nosso encontro. Pai bendito, Deus amado, vá ao encontro de cada alma aqui da nossa igreja local e onde quer que esse culto chegue. Continue nos perdoando dos nossos erros, dos nossos pecados. Muda a ordem da nossa vida, para que a gente te compreenda, para que a gente se renda a Ti. Faça uma obra poderosa sobre nós, cada um que aqui está, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja local, sobre a nossa cidade, região, estado, Brasil e no mundo. Revela o Teu amor e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a simplicidade do cristianismo, a beleza desse cristianismo e a grandeza de sermos Teus filhos. Sê conosco, Senhor, sê conosco, Pai de amor, e nos abençoe grandemente, agora e sempre. E durante esses dias, meu Pai, de celebrações, eu te peço, continue a falar conosco, continue a ministrar pelo Teu Santo Espírito, de que o Teu nome significa Salvador, e que o Senhor deseja nos livrar de todo o pecado, e que não há vício, não há escravidão, não há demônio que seja maior do que o Senhor. E quando o Senhor faz tudo isso conosco, o Emanuel se cumpre na nossa vida. Deus passa a viver conosco, dentro de nós, ao nosso lado. Em nome de Jesus, eu te peço, continue nos abençoando e revelando o Teu amor a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos meus pecados. E o seu nome também é Emanuel. Deus quer estar o tempo todo conosco. Amém? E que possamos ser mensageiros do amor de Deus. Eu quero orar agora por cada família, por pedir que Deus abençoe agora cada família e conceda a cada um dos meus irmãos o que? Dias maravilhosos, dias especiais. Eu deixei aqui, já venho avisando algumas semanas atrás, que a sugestão que eu digo para cada um dos meus irmãos é que ou no dia 24, ou mesmo no dia 25, quando você se reunir ali com a sua família, cante uns hinos, leia um texto bíblico e orem uns pelos outros. E peçam uns pelos outros: Jesus, nasça aqui na minha casa. Nasça, surja aqui também no meu lar, entre os meus parentes. Aproveite esse período, irmãos, reatando as alianças, perdoando. Por isso que o momento do Natal ele é muito importante e especial, porque é um momento de realmente dizermos: olha, vamos deixar as mazelas de lado, vamos reatar as nossas alianças e vamos escrever uma nova história. E que quando você se reunir com a sua família, você possa fazer como muitos já fizeram, invocar a Jesus na sua vida e no seu lar. Fica aqui, essa recomendação. Quero lembrar a todos que na quarta-feira não haverá o culto aqui, e fica
a indicação de que os nossos irmãos cultuem nos seus lares. Amém, meus irmãos? Como já tínhamos mencionado anteriormente, a gente vai estar dedicando esse momento para estar com a nossa família, para celebrar com os nossos entes queridos e para glorificar a Deus com aqueles que Deus colocou do nosso lado. Lembrando que igreja começa na família e o Natal não deve ser diferente, deve ser vivido no seio da família. Amém, meus irmãos? E eu quero orar pelas famílias de todos vocês, para que vocês tenham momentos maravilhosos, momentos de paz, momentos de paciência, momentos de tolerância, momentos de harmonia, momentos de amor. Amém? Talvez você passe por momentos muito conturbados no seu lar, mas vamos orar para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, invada o seu lar. E eu quero orar por vocês, amém? Logo depois dessa oração, quero dar a bênção apostólica. Pai, mais uma vez, eu peço por todos os lares aqui presentes. Abençoe, Senhor, todos os lares que representam essa igreja local. Derrama da tua paz sobre cada família, sobre cada lar. E abençoe, meu Deus, de uma forma muito grande, esse período que muitos aqui estarão celebrando com os seus entes queridos, com os amigos. E eu te peço, meu Deus, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua ternura, que o teu amor venha de invadir cada lar. Ó Deus, que cada irmão da nossa igreja local seja, em nome de Jesus, um instrumento do teu amor. Faça de nós, Senhor, instrumentos do teu amor. Faça de nós, Senhor, instrumentos da tua bondade. Faça de nós, Senhor, instrumentos da tua luz. Faça de nós, Senhor, instrumentos da tua paz. E nos dê, Senhor, dias maravilhosos entre os nossos entes queridos e familiares. E continue abençoando grandemente essa igreja local, para que possamos viver verdadeiramente o cristianismo bíblico e o cristianismo que o Senhor espera de cada um de nós. É assim, Pai, que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu te imploro. Abençoe os meus irmãos e abençoe os lares de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E agora eu quero dar a bênção apostólica a você aqui e aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Um feliz Natal. Muito obrigado a cada um que veio aqui celebrar a Deus, a cada parente amado, filho amado, e a cada um de vocês que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Podem se abraçar, está encerrado o nosso culto. Um feliz Natal a todos.